Meus irmãos, é um prazer muito grande estarmos mais uma tarde de domingo, prontos para louvar o Senhor, e como diz o salmista, vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Amém? Esse é o nosso Deus, que nós louvamos, tentamos sempre lhe agradar, embora às vezes nós falhamos, mas o Senhor é essa rocha que o salmista canta nesse texto que nós lemos. E nós vamos tentar agradar ao Senhor com o nosso louvor, dando a Ele o que nós temos no nosso coração, que com certeza o Senhor Ele se agradará de nós, se assim nós o fizermos. Vamos ficar de pé e vamos louvar com os hinos que estão anunciados na nossa ordem de culto. Jesus ressuscitado e ressurgiu. Ressuscitado, em
salvar, para me salvar. Vamos repetir a primeira estrofe, parece que não é conhecido, ou então os irmãos estão ainda com o sono, daquele sonho da tarde, né? Que era o sonho depois do almoço, aí nesse friozinho, talvez seja isso, mas vamos acordar. Primeira estrofe, todo mundo cantando, eu vou ficar olhando as bocas de todo mundo aqui. Jesus que ressuscitou, ele não morreu, não ficou no túmulo, mas ele vivo está e intercede por todos nós. Nós vamos cantar o 101, agora mais alegre, tá bom? Esse é mais conhecido. Meus irmãos, eu ouvi em uma das reportagens que a televisão está anunciando, e acho que não vamos cansar de anunciar por muitos dias, sobre a morte do Mandela. Alguém perguntou assim: por que vocês estão felizes? Porque eles ficavam pulando, se alegrando durante dias após o anúncio da morte desse homem. E eles diziam que eles se alegravam porque ele era responsável pela liberdade daquele povo. A alegria daquele povo era por conta da liberdade dos sul-africanos. E nós temos a liberdade eterna em Cristo Jesus. Devemos nos alegrar, devemos festejar, saltitar, nos alegrar
nos regozijarmos na presença desse que nos dá a liberdade eterna. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 17, versos de 1 a 9. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes mesmo que existisse, que o mundo existisse. Agora já tem conhecido tudo quanto me deste provém de ti. Eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém. Essa é a palavra do Senhor, aonde confirma que somos propriedades dele, e ele veio resgatar todos nós com o seu sangue através do sacrifício da cruz do Calvário. Nós vamos louvar a Deus com oração, oração de gratidão, oração de regozijo, oração de festa pela morte, crucificação e porque Jesus Cristo está vivo para a nossa redenção. Vamos orar nesse instante. Irmão Cláudio, por favor, vem aqui e eleve os nossos pensamentos ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome hoje e sempre, Senhor. Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que podemos começar aos teus pés, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelo início desta semana. Te agradecemos pela semana que passou, uma semana de vitórias, de bênçãos que tens derramado em nossas vidas, Senhor. Continua derramando as tuas graças sobre cada um de nós, Senhor. Sobre cada família aqui representada, Deus. Pai, que possamos estar cada dia nos dispondo, Senhor, a estar na tua presença para fazer a tua vontade, ó Deus. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Pai, usa-nos, Senhor, como aprendemos hoje pela manhã, Senhor, com o teu servo que nos ensinou a tua palavra, Deus. Que possamos estar dispostos, ó Deus, a nos entregarmos, ó Deus, para fazermos a tua vontade verdadeiramente, Senhor. Sairmos da nossa inércia espiritual, Senhor, e trabalharmos, Senhor, com alegria, com disposição, Senhor, porque tu nos deste a verdadeira liberdade, Senhor. A liberdade eterna, Senhor, tu nos tem dado, ó Deus. Que possamos retribuir com o nosso trabalho, com alegria, Senhor, para trazermos mais almas, Senhor, aos teus pés, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ensina cada dia mais a te servir mais e melhor, em espírito e em verdade, Senhor. Fica conosco, Senhor, abençoa, Deus, o pastor que vai trazer a tua mensagem, que possamos sair daqui aprendendo mais de ti, Senhor, com coragem, com ousadia, Senhor. Derrama, Deus, o teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos proclamar a tua palavra com autoridade e ousadia que só tu pode nos dar, Senhor. Fica conosco, é no nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, como nós falamos no início do culto. Chegaram mais alguns, estão chegando outros. E nós estamos muito alegres com a presença de todos os irmãos. Mais um domingo à tarde. Estamos mais encaminhando aí para mais um ano de jornada. O Senhor está nos abençoando, nos dando a graça de estarmos juntos louvando o seu nome. E como crente, ele não tem do que se queixar, e sim
de louvar o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos felizes também pelo livramento que o Senhor concedeu a Elisângela. Né, Elisângela? Ela está feliz, essa jovem. Fica de pé, por favor. Ela está agradecida a Deus, Richard também, pelo livramento que deu à sua vida. Né? O seu carro, vindo de viagem, capotou algumas vezes, mas ela está aqui inteira e pronta também para agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor deu à sua vida. Amém? Esse é livramento. Gostaria de convidar todos os irmãos, visitantes, aquelas pessoas que nos honram com a sua presença, fiquem de pé, por favor, para que nós possamos conhecer vocês. Aquelas pessoas que estão nos visitando, fiquem de pé. Lá atrás, aqui no centro, mais uma pessoa aqui, lá atrás outra pessoa. Chegou para mim o nome da Daniele Cristina. Quem é Daniele? Seja bem-vinda. A igreja vai dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Poder sentar. É um prazer realmente tê-los no meio de nós. Certo que não é outro lugar esse, senão a casa de Deus, e onde existe uma mensagem para o meu e para o seu coração nessa noite. Amém? Nós vamos continuar cultuando, dessa vez com a oportunidade que temos de servir ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E convidamos os irmãos diáconos a virem aqui à frente. Enquanto isso, nós vamos louvar com os irmãos Josemar e Fernando. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor está no nosso meio. Sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti não há nada em nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, também pela presença dos nossos irmãos que nos visita nesta noite, que recebam a mesma bênção para toda a Tua igreja aqui neste momento. Nós também pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor acompanhe a vida dos irmãos que estão retornando lá de Garanhuns, que o Senhor abençoe grandemente o seu retorno, que chegue todos em paz, inclusive o pastor Edivan. Ó Deus, nós te pedimos também que o Senhor nos abençoe, ó Deus bendito, com as nossas ofertas e dízimos, que venhamos, ó Deus, cada dia mais contribuir com melhor qualidade para o Senhor, daquilo que Deus nos dá de coração, como oferta, Santo Deus, suave aos narinas do Senhor Deus. Fique conosco, dá a nós também, Santo Deus, esta oportunidade que vamos celebrar ceia também nesta noite, que haja maior comunhão entre a Tua igreja. E alguns que, quem sabe, estejam sem essa condição, que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, para que ele se torne, Santo Deus, um, como Jesus Cristo também é um. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz.
multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Oremos. Santo e eterno Deus, poderoso Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos na tua casa de oração. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor ressuscitou dentre os mortos e hoje vive. E um dia nos encontraremos com o Senhor. Muito obrigada por esta esperança, por esta certeza de que o Senhor vive. Pai, muito obrigada pelos dízimos e as ofertas que foram dedicadas ao Senhor neste momento. O Senhor continue abençoando cada um dos teus filhos e dando oportunidade para que eles possam continuar contribuindo para o crescimento do teu reino aqui na terra. Muito obrigada pela tua igreja aqui em Rio Doce. Recebe este culto que é para o louvor da tua glória, porque nós estamos aqui, porque nós te amamos, te adoramos e dizemos que o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Muito obrigada por tudo. No nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. A palavra do Senhor diz assim, lá em Hebreus: hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Vamos repetir? Hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Prepare o seu coração. Preparemos os nossos corações para ouvir a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ouvir o coral, a mensagem do coral. Logo após, o pastor Alberto Viana, carinhosamente Beto, ele vai nos trazer a mensagem do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações.
Graça e a paz do Senhor a todos. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer imensamente a confiança dada pelo pastor Nilson, pelo pastor Edivan, pela igreja também, de me confiar este momento. E peço a Deus que Ele se utilize desse momento com toda a liberdade que Ele tem como Deus soberano e eterno, para de fato usar as palavras que eu vou pronunciar, que Ele colocou em meu coração, para assim transmitir aos irmãos aquilo que Ele deseja, assim como Ele transmitiu ao meu coração. Deus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial. Nós estamos aqui para compartilhar a tua palavra. A semelhança do teu Filho, torna-nos bons ouvintes do Senhor. Nos torna capazes de ouvir a tua voz, para sermos plenamente capacitados para fazer a tua vontade. Obrigado por tua fidelidade, por tua graça, por teu perdão, pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Revela-nos esta noite as bênçãos da salvação, manifestada na cruz do Calvário, que chama a existência aquele que não existe em nossos corações. Tem misericórdia de nós e nos abençoa. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 45, versículo 52. Nós vamos compartilhar essa palavra. Vamos falar sobre uma experiência vivida pelos discípulos do Senhor Jesus e também promovida pelo próprio Senhor Jesus Cristo para ele. Marcos, no capítulo 6, versículos 45 ao 52. Marcos, capítulo 6, 45 ao 52. A palavra do Senhor diz, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 45 ao 52. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, por volta de 3 horas da madrugada, veio ter com eles, andando sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira, como se quisesse passá-los. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou.
ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, os seus corações estavam endurecidos. Amém. Meus irmãos, esse texto trata sobre uma experiência vivida pelos discípulos. Juntamente com esse texto, também tem a narrativa de Pedro andando sobre as águas, mas eu não vou falar sobre isso esta noite. Eu gostaria de ficar somente com a primeira parte, como relata o evangelista Marcos. Eu gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos somente nesta experiência. Vivemos em tempo em que a fé consolidada em Jesus, ela é vista pelos crentes fiéis em Cristo como um grande desafio. É um grande desafio para nós viver uma fé consolidada em Jesus Cristo nos nossos dias. A fé em Jesus Cristo, ela assume um compromisso de fidelidade, um compromisso fiel. Ela não abre mão para as tentações do mundo. E as tentações do mundo são fortes, são intensas. O mundo nos chama a uma vida destituída, afastada do Senhor, afastada do Criador. A fé em Jesus Cristo, ela nos dá um sentimento de que o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, ele é insuficiente, ele é fraco, ele é impotente sem a presença de Deus. Mas o mundo não, o mundo tenta nos afastar de Deus e nos colocar em uma situação de independência, tornando-nos autossuficientes. No mundo não existe mais absolutos. E é por isso que a fé em Jesus Cristo se torna mais uma coisa possível a ser seguida. Por isso que não é tão levada a sério. No mundo não existe absolutos. As verdades são muitas. A fé, há muitos segmentos. Caminhos, há vários. Inclusive, sob o pensamento deles, muitos que levam a Deus. Mas nós reconhecemos que só existe um caminho revelado nas Escrituras Sagradas, que conduzem a vida, que conduz a vida do ser humano a Deus. E esse caminho é o Senhor Jesus. Este a quem nós celebramos, tanto em sua morte, como em sua ressurreição. E é isso que nós vamos fazer exatamente hoje. É isso que nós estamos celebrando hoje. Muitos têm tentado chamar de evangelho o que o coração enganoso compreende por evangelho. Evangelho é boa notícia, mas para o mundo há muitas boas notícias. Mas para nós existe somente uma boa notícia. É a que celebramos, Jesus Cristo. Mas isso é justamente porque o coração do ser humano, o nosso coração por natureza, possui um sentimento de cobiça desregrada, que somente a presença do Senhor Jesus Cristo pode alinhar isso ao verdadeiro Deus, único e verdadeiro Deus, Criador de todos nós. Devido a essa relatividade, devido a esses vários evangelhos que existem na cabeça das pessoas, na concepção do mundo, as pessoas tentam unir fé com prosperidade. Querem unir a cobiça do seu coração, os desejos enganosos do seu coração, à fé do Evangelho. Fé, prosperidade.
fé e fama, fé e riqueza, fé e bem-estar. As igrejas têm se tornado grandes consultórios de psiquiatria. Sensações breves, psicológicas, é o que muitas pessoas, é o que muitos líderes, é o que muitas igrejas têm fornecido. Mas o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus Cristo nos desafia a algo muito profundo. A unir a fé à capacidade de abrir mão daquilo que se mais deseja. É sair de casa com uma sandália no pé e uma roupa só. E deixar que Deus proveja o socorro, proveja as necessidades, tudo aquilo que no caminho nós precisamos, tudo aquilo que no caminho nossa vida, nossas necessidades, elas requisitam. O Evangelho puro e simples de Jesus nos ensina a abrir mais mão das coisas do que querer retê-las mais e mais. O Evangelho puro de Jesus Cristo nos ensina exatamente isso. A fazer exatamente aquilo que o Mestre fez. O Mestre nos ensinou a se esvaziar de nós mesmos, como Ele se esvaziou, tornando-se humano, mesmo sendo Deus, e habitando de forma simples entre nós, calçando as nossas sandálias, tendo a poeira dos nossos pés sobre os seus próprios pés, derramando sobre o trabalho de um artesão comum, o próprio suor, sobre a madeira que esculpia. Esse é o artesão Jesus de Nazaré, que não andava de limusine, muito menos de burro, salvo quando entrou em Jerusalém, para morrer, para padecer, em meu lugar e em seu lugar, para salvar você, salvar a mim. Falo isso porque nesse momento, quando Jesus e os seus discípulos estavam vivendo aquela experiência do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão, quando saciou a sua fome, ela queria colocar Jesus como rei, estabelecer Jesus ali como rei e fazer uma grande revolução. Queria, na realidade, que Jesus fizesse uma revolução e mudasse o estado de escravidão de muitas pessoas. Era esse o sentimento que eles tinham sobre a dominação romana. Em seus corações eles se sentiam como escravos. Eles precisavam de um Messias libertador. Alguém que promovesse uma mudança política. Alguém que promovesse uma mudança radical. Que exercesse o domínio, tirasse o poder dos imperadores e assim governasse o mundo. Mas Jesus de Nazaré, ele não optou pela fama, não optou pela prosperidade. Jesus de Nazaré optou pela cruz. Optou pela cruz. E simplesmente despediu a multidão depois dessa experiência. E pediu aos discípulos que ultrapassassem para o outro lado para viver mais uma experiência. Aqueles que seguiam Jesus de Nazaré, o artesão, o simples artesão de Nazaré, teriam na realidade que tomar a sua cruz e segui-lo. Teriam que tomar a sua cruz e segui-lo para sentir em seu próprio corpo a vida cristã. Não em prol de si mesmo, mas em prol do outro, para cumprir um grande mandamento de Deus. Marcos 12, versículo 30 e 31, quando ele diz: amarás
o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E o segundo mandamento você cumpre na sua vida cristã. Ame o seu próximo como a si mesmo. Cumpra estas palavras e você cumprirá toda a lei. Esta é a vida simples proposta pelo Jesus de Nazaré, a quem celebramos como único e suficiente Salvador. Essa é a proposta. O texto ele nos mostra, nessa experiência vivida pelos discípulos, quando Jesus pede para que eles atravessem o mar. Jesus se preocupa com os seus discípulos. Jesus se preocupa com eles protegendo desse ranço que existe na multidão, desse sentimento, dessa sensação de poder, de mudança, através da força, através do poder político, de fazer Jesus um imperador. Jesus ele sente isso na multidão e simplesmente quer proteger os seus discípulos, a matriz da igreja, os 12, para que eles não sejam contaminados com esse pensamento infame de unir a fé à prosperidade, de pensar que o pão que perece é mais importante do que aquele que permanece. Jesus protege os seus discípulos e diz: passem para o outro lado. A palavra do Senhor diz que Jesus compeliu os discípulos para que passassem para o outro lado do mar da Galileia. Vão-se embora, saiam daqui. Talvez isso para os discípulos se tornasse um pouco confuso. Peraí, Jesus está expulsando a gente? Poxa vida, é tempo de lua cheia. Nós somos pescadores e conhecemos bem o mar nesse tempo e nesse período. E sabemos que durante o período de lua cheia, o mar fica agitado. As ondas ficam mais agitadas. Jesus está mandando a gente seguir por este mar. A gente remar para o outro lado. A gente vai remar contra a maré. Vai remar contra as ondas. A gente vai gastar energia contra as ondas, tentando fazer algo que para nós é impossível. Nós somos pescadores e entendemos disso. Talvez Jesus, por ser carpinteiro, não entenda isso. Mas Jesus entendia bem o que estava fazendo. Jesus ele manda os discípulos atravessarem o mar, mesmo sabendo que era lua cheia, mesmo sabendo que o mar poderia estar bravo, mesmo sabendo que eles teriam dificuldade de atravessar esse mar. Porque Ele é o Senhor das ondas, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da lua. Ele projetou a lua e colocou ela no seu lugar, no seu devido lugar, para que até hoje ela controlasse as marés. Foi pela palavra de Deus que ela ficou lá, foi por Jesus Cristo que ela está lá, e ele sabia o que estava fazendo. E ele mandou que os discípulos atravessassem o mar. Atravessem o mar e saiam daqui. Mas e as ondas? As ondas não vão naufragá-los. Mas nós vamos gastar energia. Nadem com toda a força da fé de vocês, mesmo que contra as marés deste mundo. Nadem, remem, coloquem a força da fé de vocês e não desista enquanto estão navegando. Não desistam, permaneçam
remem. E assim os discípulos atendem a voz do Senhor. Jesus, ele não os acompanha no barco, simplesmente se retira para orar. Aquela situação parece meio confusa também. Jesus, ele vai para o outro lado e nos manda para outro. Para onde Jesus vai? Jesus, ele se retira e vai se instalar no monte. Depois de todo aquele alvoroço da multidão, ele simplesmente se retira e vai para o monte. E vai fazer o quê? Vai interceder, vai orar, vai buscar a face do Pai, buscar a direção para continuar plantando o seu reino neste mundo. E o texto sagrado diz que quando Jesus está lá em cima do monte, contemplando a face de Deus, ele também está contemplando um grupo de pessoas no meio de um mar agitado, que das 6 horas da tarde, às 6 horas no início da noite, até às 3 da manhã, está tentando atravessar e não consegue. Simplesmente remando contra a maré, cansados, aflitos, sentindo dificuldade. E o Senhor contemplando toda aquela situação. Contemplando a dificuldade sentida pelos seus discípulos. Das 6 horas até as 3 da manhã. Muitas vezes esses momentos de dificuldades que nós passamos em nossa fé cristã faz com que a gente pense que Jesus esteja longe, esteja distante, não esteja contemplando. Senhor, desde aquele momento, desde aquele tempo até agora, estou vivendo pressões desse mundo e a minha vontade é desistir. A minha vontade é parar de remar e deixar que as ondas me levem. Não faça isso. Porque Jesus está intercedendo por você. Não faça isso. Jesus está intercedendo por você. Assim como ele contemplou a matriz da sua igreja, assim como ele estava protegendo a matriz da sua igreja, os seus discípulos, a ele foi conferida a responsabilidade de manter firme e de cuidar das outras ovelhas que deles iriam surgir. O Senhor sente total responsabilidade por você. Ele contempla você. Não desista. Não desista. Não abra mão. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Não ceda às pressões da multidão. Não ceda às pressões da multidão. Mas pastor, há tantas igrejas crescendo. Há tantas igrejas crescendo. Poxa vida, e a nossa parece até diminuir. Mas por quê? Estamos fazendo alguma coisa errada? Não, meu irmão. Tá não. Tá não. De maneira nenhuma. Por não negociarmos e não unirmos fé e prosperidade, fé e riqueza, fé e fama, fé e poder. É por isso que está difícil. É por isso que está difícil. Permaneça. Permaneça. Porque é por esses que o Senhor está intercedendo. É por esses que o Senhor está se colocando, orando e intercedendo diante do Pai. É por estes. Como ele afirma lá em João 17. Senhor, eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Santifica-os na tua palavra. Santifica-os. Livra-os. Protege-os desse pensamento infame, dessas pressões dos reinos deste mundo, do reino das trevas, do reino
do mal, para tentá-los tirar do caminho. Não desista. Não desista. Quando Jesus ele contempla os discípulos, naquela situação de dificuldade, ele simplesmente desce e vai até eles. Mesmo sobre as ondas, mesmo diante das ondas impetuosas, parece que Jesus está caminhando em um pasto verdejante. Os pés daquele que criou as ondas parece não estar sentindo dificuldade alguma. Porque o texto sagrado diz que quando Jesus ele chega próximo a ele, os discípulos têm a impressão de que ele está passando por ele. Poxa vida, nós estamos com tanta dificuldade remando aqui, parece que Jesus não está sentindo nem a pressão das ondas, porque na realidade não sente. Nada que nos afeta Jesus. Jesus é sublime. Jesus está sobre as ondas. E é justamente isso que ele quer mostrar aos seus discípulos, dando a eles a impressão de que ele está passando por eles. E eles olham e contemplam alguém vindo, alguém surgindo de entre as ondas revoltadas, e parece que está passando por eles. Mas a iniciativa de Jesus é uma ação graciosa do seu amor, é uma ação graciosa da sua compaixão, da sua paixão pelos seus discípulos. Simplesmente ele quer mostrar aos discípulos de que ele é o Senhor das ondas. Ele está sobre elas. Nada que esteja afetando os seus discípulos ou a sua igreja pode afetá-lo. Muito pelo contrário, ele tem um controle de todas as coisas. Mateus 28, 18. Toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ele é o Senhor das ondas. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos reinos. Ele é o Senhor dos ventos. Ele é o Senhor dos discípulos. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o seu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o Senhor desta experiência. Ele a permitiu. Ele a promoveu para educar os seus discípulos e para mostrar a eles como será a vida deles em seu percurso até a glória celestial. De enfrentamento de ondas, enfrentamento de mares, porém não sozinhos, tendo ao lado o Senhor das ondas, o Senhor da tempestade. Portanto, quando os discípulos olham para Jesus, eles enxergam algo que mete medo neles. Eles enxergam um fantasma, uma figura indefinida. É interessante como Marcos ele nos orienta a pensar sobre essa situação. Eles não compreenderam muito bem aquela situação justamente por não compreender o que houve anteriormente. Jesus ele fez a multiplicação dos pães e peixes. Jesus ele alimentou uma grande multidão como Senhor da provisão e do socorro. Parece que naquele momento as ondas os fizeram esquecer desse detalhe tão importante para o crente em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da provisão. Ele é o Senhor das ondas, portanto, Ele é o Senhor do socorro.
1 Coríntios 10, versículo 13. Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que você possa suportar. Mas Ele mesmo irá prover o livramento. Irá prover o escape. Porque nada foge do Deus fiel. Ele promoverá. Ele te dará o socorro. O apóstolo Paulo compreendeu isso. Compreendeu isso muito bem. E em sua experiência com muitas chibatadas, naufrágio, dores, nudez, perigo e espada, diante dessas experiências foi que ele aprendeu que o amor de Deus nunca acaba. O amor de Deus nunca falha. Quem poderá me separar do amor de Deus? Perigos? Foram eles que me ensinaram que o amor de Deus nunca acaba. Espada? Foram elas que me ensinaram que o amor de Deus sobre mim nunca acaba. Fome? Foi por elas que eu aprendi que Deus é provedor. Nudez? Foi por ela que eu aprendi que Deus, Ele me veste, assim como veste os lírios do campo. Simplesmente por perder de vista essa compreensão de Jesus como provedor, os discípulos se assustam. Mas por sua misericórdia, o Senhor entra no barco, se aproxima e se revela como Jesus de Nazaré, o Senhor das ondas, não como fantasma, mas como aquele que diz: sou eu, o Senhor das ondas. Não temas, não tenham medo, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a minha oração é que Deus possa aplicar a sua palavra em nossos corações, para que possamos ser firmes, crentes em Cristo Jesus, não pela conveniência de um bem-estar, de uma bênção, de uma possível causa resolvida na justiça. Não. Mas pelo que Paulo ouviu do Senhor quando pediu que o Senhor tirasse dele o espinho que afligia sua carne. Ele disse: a minha graça é melhor que esse espinho. Por isso, se satisfaça com ela e não com a dor que ele causa. A minha graça te basta. No Evangelho de João, no capítulo 6, conta essa mesma experiência. E eu vou encerrar lendo esse texto. Versículo 16 ao 21. João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles.
E o mar começava a empolar-se, agitando por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temas. Presta atenção nisso. Então eles, de bom grado, o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Assim como os discípulos, vamos receber Jesus de bom grado em nossa experiência, para que possamos assim chegar seguros ao destino que Ele está nos dirigindo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ensina a contar as Tuas bênçãos. Nos ensina a contar quantas são. Nos ensina a nos satisfazermos com a Tua presença. Nos ensina a nos satisfazer em Ti. É difícil viver nesse mundo. É difícil, Pai, sustentar a nossa fé diante de tantas propostas, diante de tantas tentações, diante de tantos obstáculos. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes a vontade que temos é de desistir. Mas, Senhor, acreditamos no Teu Filho, naquele que intercede por nós para a nossa salvação, que nos mantém firmes no caminho apesar das ondas gigantes que tentam nos arrastar para o caminho contrário que Ele mesmo estabeleceu. Mas, Senhor, nos põe no coração uma vontade de remar, incessante, uma sede de remar, vivendo segundo a Tua palavra, vivendo segundo a promessa do Teu Filho, de que nunca estaremos sós. Nos dirige, Senhor, ao destino, ao descanso. Nos dirige, Senhor, a Ti. Tu és o nosso alvo. Tu és o motivo de nosso viver. Tu és o motivo pelo qual nós estamos aqui. Tu és o motivo porque nós respiramos. Então, Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, os nossos anseios, os nossos temores. Não permita, Senhor, por favor, que a nossa falta de compreensão dos Teus milagres, principalmente do milagre da salvação, nos deixe desviar do caminho que o Senhor estabeleceu, da promessa que o Senhor nos deu. Por favor, Senhor, nos ajude a compreender de que o Senhor é provedor, o Senhor é o nosso pastor, e nos guia, e nos dirige aos pastos, ao alimento, nos dirige pelas veredas da justiça, não por nosso próprio mérito, mas por amor do Teu nome. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ensina-nos a não temer, porque o Senhor está conosco. Louvado seja o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia, fazendo memória do Senhor Jesus, da Sua morte e também da Sua vitória, da Sua ressurreição. Amém.
irmãos responsáveis para estar à mesa podem se dirigir. Este é um momento muito especial. É um momento sublime em nossa confissão, em nossa confissão de fé. Isso representa o testemunho dado por Jesus Cristo. No capítulo 22 de Lucas, o Senhor, quando manda os discípulos prepararem a mesa para fazerem a ceia, a última ceia, ele disse: eu ansiei estar convosco nesta hora. Para Jesus é um prazer receber os seus discípulos em sua mesa. Pessoas como eu e como você, tão necessitadas de sua graça, tão necessitadas de sua presença. Pelo caminho da cruz, da sua graça, da sua misericórdia, o Senhor abriu-nos a oportunidade de sentar com Ele à sua mesa. Jesus, Ele não é esse pedaço de pão, não é esse pedaço de vinho, pouco de vinho. Jesus está representado nestes elementos, como seu corpo, como seu sangue. Mas Ele está pessoalmente presente entre nós, pessoalmente presente entre o seu povo. Ele está aqui. E é por isso que nós estamos celebrando não somente a sua morte, mas a sua vitória na cruz. Senhor, nesse momento, recebe de bom grado a nossa adoração e a nossa celebração. Nós fazemos isso, Senhor, celebrando a Tua vitória na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele nos dá o privilégio de celebrar. E aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo têm a oportunidade de experimentar desse momento. De celebrar conosco a vitória do Senhor Jesus Cristo. Foi por mim e por você. Esses elementos não conferirá a você nenhuma graça, porém conferirá a você a consciência, mais uma vez, do que Jesus Ele fez por nós. Vamos cantar. Convido a irmã Berenice. Vamos cantar um dos nossos hinos, celebrando
este ato tão sublime do Senhor Jesus. 142 do cantor cristão. Amém. 142 do cantor cristão. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus. Pão da vida, pão dos céus. Alguém ficou sem receber o pão? Todos receberam o pão? Esta é a representação do corpo de Jesus que foi entregue na cruz do Calvário, que padeceu, que sofreu dores e feridas. Na noite em que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão e distribuiu aos discípulos. E tendo dado graças, ele disse: tomai e comei,
porque este é o meu corpo, que é entregue em favor de vós. Senhor, te damos graças pelo pão vivo que desceu do céu, e em memória do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos esse testemunho. Em memória do Senhor Jesus Cristo, comamos o pão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário por amor de nós. Toma conta da tua igreja, Deus, toma conta de cada um dos teus servos que aqui estão, juntos, ó Deus, participando deste banquete memorial, e que o Senhor nos ajude a cada dia de nossas vidas. Está sempre, ó Deus, pronto para esta hora. A hora, Deus, em que o Senhor nos chamar e nos levar para os céus junto com Ele. Nós te oramos, a Deus, nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Este é o cálice que leva o vinho, que representa o sangue derramado por Jesus na cruz do Calvário. Ainda celebrando ao Senhor Jesus Cristo, vamos cantar um de nossos hinos. Continuar cantando, celebrando e louvando a vitória do Senhor. do cantor cristão. Yeah.
ficou sem receber o cálice. Na noite em que Jesus ceou com os seus discípulos, da mesma forma como ele fez com o pão, depois de cear, ele distribuiu entre os seus discípulos o vinho, que representa o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado na cruz em demonstração de amor, de um sacrifício único e suficiente para nos salvar, para nos purificar de toda injustiça. E o Senhor tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, que é derramado em favor de vós. E tendo pegado o cálice, da mesma forma ele deu graças. Senhor, nós te agradecemos pelo sangue que foi derramado na cruz, sangue que foi suficiente para nos purificar de toda injustiça. Assim nós te damos graças. E em memória do Senhor Jesus Cristo, nós tomamos o cálice. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pelo teu amor para conosco, em que tu nos deste o teu Filho amado Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue precioso, para nos limpar, nos lavar de toda a impureza, de todo o pecado. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nós. Te agradecemos, Pai Santo, porque sabemos que este sangue derramado na cruz do Calvário é purificador. É o sangue que não teve a participação humana, mas é um sangue que veio de lá do céu para nos purificar. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a confiar cada dia mais em Ti, e que a nossa fé seja fortalecida a cada momento. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos chegar até o fim da nossa jornada, porque Tu disseste que aquele que crer e for até o fim, este será salvo. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, porque Tu nos ama e sempre tem demonstrado este amor para conosco. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.